Ho promesso di essere breve, do la parola nell'ordine che è qui previsto al professor Raffaele Valini. Grazie. Boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer, uma honra. Si sente? Vuoi il mio? No? Prendi questo. Oh, agora sim? Sim? Já. Obrigado. É um prazer, uma honra participar desse seminário promovido pela Fundazione Basso. Na pessoa da doutora Paula, eu agradeço aos organizadores, né, pelo gentil convite. Também expresso a satisfação de compartilhar a mesa com o Dr. Nello Rossi, o amigo Rubens Casara e o professor Luigi Ferraioli, quem tenho a satisfação de conhecer pessoalmente no dia de hoje. Eu escutei atentamente as apresentações dos que me precederam e muito já foi dito. Há naturalmente outras tantas coisas a dizer. O momento é muito complexo e também me parece que a análise do atual momento não é uma tarefa fácil. A minha contribuição, minha modestíssima contribuição, será uma tentativa de descortinar vamos dizer assim, a lógica jurídica que está operando nesse momento no Brasil, né? Então, a engrenagem jurídica, toda essa farsa que está acontecendo no Brasil, que eu acho que agora deixou até de ser uma farsa, né? Está tudo tão claro, tem um conteúdo essencialmente jurídico, e é aí que eu procurarei centrar a minha exposição. Então, na verdade, à luz das chaves teóricas do estado de exceção e desse novo conceito de lawfare, eu farei aqui ou compartilharei com vocês as minhas reflexões. E, ao final, farei uma aplicação desses conceitos, ainda que a breve trecho, do caso Lula. Não é exagero afirmar, e isso já foi dito várias vezes, que o chamado populismo de extrema-direita põe em risco o modelo de democracia constitucional, na medida em que subverte os seus dois elementos fundamentais, quais sejam a regra da maioria e o Estado de Direito. Para os populistas, entre a regra da maioria e o Estado de Direito, se estabelece uma relação disjuntiva e não conjuntiva. A vontade do povo, revelada pelo grande líder, desconhece limites, e os direitos fundamentais, em sua vocação contra-majoritária, são vistos simplesmente como politicamente corretos e, nessa medida, abertamente combatidos. Para os líderes populistas, haveria necessidade de proteger a maioria da tirania das minorias, o que só pode ser alcançado, naturalmente, através da precedência da regra da maioria sobre o Estado de Direito. Alguns, de maneira eufemística, têm classificado tais regimes como democracias iliberais, a significar que eles ainda seriam democracias, porém não liberais, ou seja, manteriam eleições periódicas, mas sem observância do Estado de Direito. É de todo evidente que isso não se pode admitir tal classificação, sob pena de estarmos prestando um enorme favor aos populistas. Uma democracia constitucional pressupõe a estrita observância às normas jurídicas, notadamente aos direitos fundamentais. Seria o mesmo que dizer que o povo pode decidir o que quiser e depois o Estado não vai respeitar a vontade popular. Isso é uma tolice. Apesar desse fenômeno global ser a expressão comum, na minha visão, de mais uma fase da dominação neoliberal,
a que professores como o Sr. Christian Laval têm chamado de hiperautoritário, a ascensão do populismo no Brasil apresenta contornos específicos e um deles é exatamente o papel desempenhado pelo sistema de justiça mediante a bandeira do combate à corrupção. Diferentemente de outras experiências em que o populista resulta de uma criminalização geral da política ou de uma conjuntura alheia ao poder judiciário, Jair Bolsonaro foi e é o candidato de uma parcela expressiva do sistema de justiça encarnada na Operação Lava Jato. A nomeação do Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, aliás, é a prova cabal, né, e irrespondível do que estamos a dizer. São, portanto, coisas completamente diferentes. Né? O Bolsonaro é o resultado de ações e omissões deliberadas do sistema de justiça brasileiro. Né? E, portanto, eu não concordo com essa ideia de que o Bolsonaro seria um resultado de um vácuo da política brasileira. Não é isso, na minha visão. Não é novidade o uso estratégico do discurso anticorrupção. Muitos já o disseram. Dada a sua enorme capacidade de mobilização, já que ninguém é contra o enfrentamento da corrupção, ninguém é louco para dizer que é a favor da corrupção, frequentemente se valem dessa louvável bandeira na disputa política. A história do Brasil é repleta de exemplos dessa natureza. É o que chamaria um óbvio cavalo de Troia na democracia brasileira. É interessante, porém, refletir sobre as razões que conduzem à instrumentalização da justiça para, em nome de um suposto combate à corrupção, subverter a democracia constitucional brasileira. A primeira e fundamental razão, segundo me parece, é que, ao efeito devastador, ao devastador efeito mobilizador das campanhas anticorrupção, se articula o efeito desmobilizador da dinâmica judicial. São dois signos contrários. Os atos judiciais atingem pessoas específicas e levam ao isolamento, como se fossem assuntos privados, pecados a serem expiados individualmente. Quando se cobra consciência da dimensão coletiva de decisões judiciais arbitrárias, geralmente já é tarde. A isso se soma a linguagem hermética e insólita do discurso jurídico, inacessível à generalidade das pessoas, e a aura de neutralidade que ainda desfrutam os juízes no Brasil. Compreendamos agora um pouco como se operou esse assalto à democracia brasileira. Aliás, o momento é especialmente interessante para isso, porque após 5 anos da fase ostensiva da Lava Jato, já é possível traçar um quadro amplo dos resultados e das intencionalidades da Lava Jato. Para que não cometamos uma injustiça histórica, é preciso reconhecer que o chamado estado de exceção, ou seja, zonas de não direito no interior de um suposto estado de direito, sempre existiu no Brasil. Negros, pobres, índios, homossexuais, mulheres, entre outros grupos vulneráveis, nunca tiveram seus direitos reconhecidos e sempre foram vítimas da violência do Estado. Em outras palavras, o Estado de Direito sempre constituiu um privilégio no Brasil, titularizado por apenas um grupo restrito de pessoas. O que ocorre atualmente é uma transformação quantitativa e qualitativa do estado de exceção. Além de ter sido ampliado o rol das categorias sociais consideradas inimigas, os estados de exceção não servem só como instrumento de controle social, cujo principal ator era a polícia, senão que também como instrumento de controle político, e tendo por principais responsáveis juízes e promotores. Como assinala corretamente o professor Ferraioli, nas últimas décadas se produziu uma silenciosa revolução institucional. Não temos mais o governo público e político da economia, mas o governo privado e econômico da política.
Não mais os governos democraticamente eleitos que gerem a vida econômica e social em vista de interesses públicos, senão que as potências ocultas e politicamente irresponsáveis do capital financeiro. O estado de exceção é justamente a forma jurídica da dominação neoliberal. A forma como se garante, né, por vias, desculpa a repetição aqui, por vias formais, né, a subalternidade da política e economia. Embora os integrantes da Operação Lava Jato neguem com veemência, é claríssimo que ela se assentou no que chamamos aí de estados de exceção jurisdicionais, que é muito diferente do estado de sítio, né, ou da decretação de um estado de defesa ou estado de sítio, como chamamos no Brasil, pelo chefe do Poder Executivo, né. O estado de exceção jurisdicional feito pelos juízes talvez seja o mais pernicioso, e ele ingressa na rotina das sociedades supostamente democráticas, né? É no dia a dia. E é muito difícil também, porque ele fica, é um lusco-fusco, porque só emerge o estado de exceção naqueles assuntos que interessam ao capital. A briga de vizinhos continua sendo resolvida conforme o direito. Só que as pessoas, quando me ouvem falar sobre isso, falam: esse sujeito está delirando, porque ontem eu tinha um problema na minha empresa e foi resolvida conforme o direito, foi reconhecido o meu direito. É claro que uma briga de vizinho não tem interesse ao capital financeiro. Agora, a liberdade do ex-presidente Lula sim interessa ao grande capital. E aí o direito não pode ser aplicado. Então, essa ambiguidade torna as coisas ainda mais difíceis. Mas a Operação Lava Jato, ela se fundou essencialmente no afastamento de leis e da Constituição sob o argumento de anormalidades, né? O que eu estou dizendo não é nenhum delírio. O próprio Poder Judiciário, numa decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sob a relatoria do desembargador federal Rômulo Pizzolatti, disse o seguinte, palavras do desembargador: a ameaça permanente à continuidade das investigações da Operação Lava Jato, inclusive mediante sugestões de alterações na legislação, constitui, sem dúvida, uma situação inédita a merecer um tratamento excepcional. Ou seja, é o próprio judiciário dizendo ao judiciário: façam a norma que lhe convier, né? Não precisa respeitar o que está escrito nas leis e o que é comportado na interpretação das leis. Diante disso, muitos apressadamente pensam e sustentam que o juiz Sérgio Moro, seria o soberano no Brasil, já que na formulação schmittiana de Carl Schmitt, é ele quem decide sobre a exceção. Parece-nos, porém, que o verdadeiro soberano no Brasil é o mercado, né? E a essa altura dos acontecimentos sobram provas dessa afirmação. O PT fez muitos acreditarem que já vivíamos numa democracia consolidada. Esta crença, entretanto, durou pouco. Todo o processo de esvaziamento da democracia constitucional no Brasil tem, na minha visão, um início muito claro. Na noite de 30 de abril de 2012, no tradicional discurso aos trabalhadores por ocasião do 1º de maio, Dilma Rousseff dedicou o pronunciamento a atacar os bancos. Abre aspas. É inadmissível que o Brasil, que tem um dos sistemas financeiros mais sólidos e lucrativos, continue com um dos juros mais altos do mundo. Fecha aspas. Assistiu-se, em seguida, às sucessivas reduções dos juros, obrigando o mercado financeiro a reduzir seus ganhos. Esse ensaio desenvolvimentista durou pouco. Em abril de 2013, o Banco Central voltou a elevar a taxa Selic. O poder voltou ao seu verdadeiro titular, mas o mercado financeiro jamais perdoou esta ousadia da presidenta Dilma Rousseff. Curiosamente, no mesmo ano de 2013, manifestações espontâneas tomam conta do país e provocam uma grande instabilidade política. Na sequência, em março de 2014, tem início a Operação Lava Jato, que, com base em um farsesco discurso de combate à corrupção, manipulou
ostensivamente o universo político brasileiro em absoluto desrespeito à Constituição e a regras mínimas de direitos humanos. E uma estreita parceria com veículos de comunicação, interceptações telefônicas, prisões cautelares, conduções coercitivas, entre outras medidas de força, foram tomadas fora das hipóteses legais, a fim de servir à estratégia da operação. Qualquer juiz de instância superior que quisesse se insurgir com aquelas medidas era imediatamente alvo de ataques ferozes dos membros da própria operação e da mídia. Decisões contrárias à Lava Jato eram e ainda são vistas como favoráveis à corrupção e à impunidade. E nem preciso dizer que isso afetou o direito à defesa no Brasil de uma maneira gravíssima. Como dissemos há pouco, a vantagem de analisarmos nesse momento a Operação Lava Jato é que muitas das críticas que fizemos há anos são reconhecidas agora por vaidade ou cinismo pelos próprios membros da operação. O procurador Carlos Fernando Santos Lima, em entrevista à Folha de São Paulo, disse o seguinte sobre a ilegal condução coercitiva do ex-presidente Lula, abre aspas, a decisão operacional de levá-lo para ser ouvido no aeroporto de Congonhas foi da Polícia Federal. Havia muitas dúvidas sobre o local adequado. Talvez fosse um quartel, por exemplo, um local de difícil acesso, mas politicamente ia ser um problema. A PF decidiu levar para lá e funcionou. Era necessário desconstruir a imagem que existiam pessoas fora do alcance da justiça. Aquele momento, a condução teve a virtude de mostrar que a justiça alcançava qualquer um. Não é bem assim, porque na verdade é uma série de intocáveis na República, mas de qualquer forma, depois que o Lula foi preso, ninguém está mais garantido. Fecha aspas. Apesar de o início do segundo mandato da presidenta Dilma ter sido marcado por uma capitulação ante o mercado financeiro, lembremos que o ministro da Fazenda da Dilma é o atual presidente do Banco de Desenvolvimento do Bolsonaro. O dia 2 de dezembro de 2015 marca o início do processo de impeachment e em abril de 2016 consuma-se o golpe de Estado. No mesmo ano de 2016, o governo Temer aprova a emenda constitucional 95 de 2016, cujo objetivo foi promover um programa de austeridade seletivo, limitando os gastos sociais e preservando os gastos com a dívida pública. Em 2017, aprova-se a reforma trabalhista, por meio da qual, entre outras coisas, se fragilizam os sindicatos. No primeiro trimestre, após a reforma, os sindicatos já haviam perdido 80% das receitas. E em 2018, elege-se um presidente que promete aprovar a reforma da Previdência, cujo principal beneficiário é, mais uma vez, o mercado financeiro. Essa breve cronologia revela, com uma rara clareza, portanto, que a parcela do judiciário representada pela Operação Lava Jato foi apenas um ventríloco do mercado, este sim o soberano no Brasil. Do ponto de vista econômico, é possível afirmar, a partir de dados objetivos, que a Operação Lava Jato foi uma catástrofe para o Brasil. A maior parte das empresas atingidas pela operação eram donas de usinas de geração de energia, estaleiros, estradas, aeroportos e outros empreendimentos de infraestrutura. Compunha uma indústria que representava a espinha dorsal da economia brasileira. Em vez de aproveitar o momento para a depuração do cenário empresarial brasileiro com a preservação dos ativos nacionais, e cumpre assinalar que tínhamos instrumentos legais para isso, os promotores envolvidos na operação adotaram uma visão simplista e completamente contrária à Constituição, baseada na ideia de que a função deles era reprimir os crimes e não preservar as empresas. Com isso, fulminou-se a indústria nacional. Há umas outras declarações, mas eu vou poupá-los dessas declarações. E vamos a alguns números, é importante registrar. Até meados de 2018, as empresas que firmaram acordos de leniência haviam se comprometido a devolver aos cofres públicos cerca de 12 milhões de reais, dos quais aproximadamente 2 bilhões já foram devolvidos. Estima-se que a Petrobras tenha perdido 440 bilhões de valor de mercado, que lhe era atribuído nos tempos que antecederam a Lava Jato. Segundo uma consultoria brasileira, os impactos diretos e indiretos da operação estão na casa dos 142 bilhões de reais. E, segundo o economista Luiz Gonzaga Beluso, de 5 a 7 milhões de desempregados foram gerados pela operação. A Lava Jato, obviamente, não acabou com a corrupção no Brasil. Apenas colocou o país de joelhos
e criou uma divisão, a corrupção dos amigos e dos inimigos da Lava Jato. Neste ponto, convém recordar um pitoresco caso do juiz Sérgio Moro. Em 2017, ele afirmou que o Caixa 2 era algo gravíssimo, pior do que o enriquecimento ilícito. Porém, logo assumira o cargo de ministro de Estado, questionado por um jornalista sobre como ele se posiciona diante do fato de que seu colega Onyx Lorenzoni, escolhido para ser ministro da Casa Civil, reconheceu a prática dessa atividade ilícita, ele respondeu: ele já admitiu e já pediu desculpas. Então, está tudo resolvido. Para encerrar, portanto, agora eu vou fazer uma breve exposição sobre o que eu entendo sobre esse conceito de lawfare e como eles podem ser aplicados para explicar, iluminar o caso Lula. É interessante verificar como esse termo ganhou a América Latina, né? Mesmo aqui na carta que foi lida do Pérez Esquivel, em todas essas manifestações públicas, esse termo está presente, né? E é de se fazer justiça também que ele foi introduzido na América Latina por obra dos advogados do ex-presidente Lula, do Cristiano Zanin e da Valesca, ambos que introduziram, me parece, de uma maneira muito feliz, esse conceito no debate público brasileiro. Muito bem. Um dos primeiros textos em que esse neologismo apareceu foi em 1975. Nele se afirmava que o lawfare substitui a guerra e o duelo é mais com palavras do que com espadas. O texto, porém, que popularizou o termo lawfare e orientou os debates dos últimos anos, foi escrito em 2001 por Charles Dunlap, um proeminente advogado militar dos Estados Unidos que definiu lawfare como o uso da lei como arma de guerra. Neste texto, Dunlap usou o rótulo lawfare para criticar o uso estratégico da lei para deslegitimar as campanhas militares dos Estados Unidos e de Israel. Ou seja, o uso do direito internacional dos direitos humanos constituía uma ameaça à segurança nacional desses países. Nesse sentido, na Estratégia Nacional de Defesa publicada pelo Pentágono em março de 2005, disse que a lei é uma arma dos fracos que usam processos judiciais internacionais e o terrorismo para minar a América. Outro membro do governo na época argumentou que o real abuso da lei em Guantánamo não veio daqueles que conduziram e autorizaram a tortura, mas dos combatentes inimigos ilegais. Posteriormente, o próprio Dunlap confere um sentido positivo ao lawfare. Ele se torna consciente de que não é só o inimigo que pode usar essa arma, mas também os militares. Agora, seu conceito se torna o seguinte: é a estratégia de usar ou abusar da lei como um substituto para os meios militares tradicionais, de modo a alcançar um objetivo operacional. Ou seja, ele já assume a estratégia pelo governo. No mesmo ano de 2001, quando Dunlap começou a descrever sobre a lei, o antropólogo americano John Comaroff propôs outro conceito para esse termo. Para ele, lawfare significaria o esforço para conquistar e controlar os povos indígenas pela coerção dos meios legais. Com isso, Komarov transfere criticamente a arma das mãos dos colonizados para as mãos do colonizador. Em 2007, o mesmo Komarov, escrevendo com sua esposa, Jean Komarov, voltou ao assunto e disse que lawfare seria o recurso a instrumentos legais à violência inerente à lei para cometer atos de coerção política. Em torno dessas contribuições de grande importância, há uma vasta literatura discutindo questões militares, as relações entre os conceitos de guerra e direito, ou associando o lawfare ao fenômeno contemporâneo da judicialização da política. Parece-nos, entretanto, que há uma riqueza analítica preservada dentro do termo lawfare que ainda não foi suficientemente revelada. Para além de um mero ato de fala performativo utilizado para demonizar certos comportamentos ou desacreditar certos oponentes, o lawfare pode nos ajudar a compreender como a violência do direito pode ser usada para fins espúrios. Já estou aqui nos meus 5 minutos, então avanço um pouco aqui, senão não vai dar tempo. Vamos lá. Portanto, a utilidade, na minha visão, desse conceito, lawfare, seria
revelar a estratégia, né, desse uso do direito ou dessa instrumentalização do direito para fins espúrios, né? Dessa maneira, o conceito nos remete, dada essa natureza estratégica, a 3 dimensões, que são dimensões de guerra, que seria a geografia, o armamento e as externalidades. A primeira dimensão, a geografia, está relacionada com o campo de batalha. Nas guerras, como sabemos, há o uso estratégico da cartografia, da paisagem, da geografia, porque o lugar onde se trava a batalha é fundamental para o sucesso da campanha militar. No direito, o equivalente é a jurisdição. A escolha da jurisdição, nacional, internacional, civil, criminal, é crucial para o sucesso da batalha jurídica. O armamento, no direito, e aqui estou acelerando o passo, que seria a norma jurídica utilizada para combater o inimigo. O Estado tem uma predileção especial pelas leis anticorrupção, cujo efeito de deslegitimação do inimigo é brutal e cujas definições podem ser facilmente manipuladas. O Rubens pode explorar melhor isso. E a terceira dimensão, para fechar, consiste no ambiente que é criado para enfraquecer o inimigo, a fim de destruí-lo mais facilmente. São denominadas externalidades, que podem estar relacionadas com a aproximação indireta concebida por Liddell-Hart, segundo a qual o estrategista deve pensar em termos de paralisar, não de destruir o inimigo. No âmbito jurídico, um dos principais criadores de externalidades é, sem dúvida alguma, a mídia, responsável por gerar antecipadamente a culpa do inimigo e enfraquecê-lo do ponto de vista psicológico e social. Eu seguramente ultrapassei o meu tempo, então talvez na discussão eu possa aplicar isso ao caso Lula. De modo que o que nós vemos no Brasil, e isso também não dá para negar, pelo menos por hora, que a estratégia que foi traçada, e muito bem traçada, né, para tomar o poder no Brasil e para fazer novamente o Estado prevalecer de maneira irrestrita, até porque durante o governo Lula e da Dilma nunca houve, vamos dizer assim, uma real ameaça ao mercado, mas o mercado me parece que hoje no Brasil não quer sequer a mediação, né? Ele quer o Bolsonaro, na verdade, ele quer essa dominação irrestrita. E essa estratégia deu certo, né? Foi uma vitória retumbante de uma estratégia de Loeffler, que a gente pode chamar, e, lamentavelmente, uma derrota lamentável da democracia brasileira. Muito obrigado.